Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim! Então, hoje, dia 28 de 5 de 2021, às 12h13 da tarde, estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum da massa. Não poderia deixar de ser. Agradecer a todos vocês aí, 26.100 inscritos aqui do canal. Meu irmão, muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando seu like aí, também a sua opinião, que é muito importante aqui pra gente seguir juntos, meus amigos do mal. Tamo junto total, vamos que vamos. Primeiro de tudo, como sempre, se inscreve aí nos grupos do Telegram, tamo junto, vai que vai. O mundo é de quem investe, a gente segue, meus amigos. Tem meu site aí, cainvest.com.br, quem quiser participar da 14ª turma que vai ser lançada no mês que vem, para você entender e entrar de cabeça dentro do mundo de DeFi. Aqui tem as informações aqui com grade do nosso curso, é uma aula que a gente dá em um único dia de 8 horas, então se você tiver interesse de participar, tamo junto total. Aqui está a nossa grade do nosso conteúdo aí, vai ser em junho de 2021. Tamo junto total, vamos para cima. Deixa o seu e-mail aqui na parte aqui de baixo aqui, ó. Deixe seu nome e e-mail aí que a gente vai mandar, né, as considerações aí, o e-mail, quando eu poder, né, lançar as turmas aí. Tamo junto, vamos que vamos e vai que vai. A gente tem aqui uma situação bem interessante aqui acontecendo aqui, que é o medidor de sentimento do mercado que a gente está acompanhando, bem que dizer, diariamente, né? Pô, nos últimos dias a gente chegou, né, na casa de estar lá embaixo, na casa dos 10 pontos ali lá embaixo, ó, no medo extremo, né? As pessoas estavam realmente colapsando ali, né? E não há uma regra, né? Não existe uma regra dizendo que a gente vai passar agora um pequeno espaço de tempo no medo e depois vai decolar. Não existe isso, não tem como garantir para você que isso vai acontecer. Mas é muito mais interessante você se expor quando o medo está instaurado na rua do que você simplesmente pensar em exposições a criptomoedas, né? De um modo geral, quando o mercado está em alta, né? Então, porra, é interessante, parabéns a você que continua acompanhando aqui o canal, independente se o mercado está subindo, está caindo, você está acompanhando o mercado como um todo, meus amigos. É aí que tem o prêmio, né? Porque você consegue, né, grandes oportunidades ao estar exposto e acompanhando e olhando esse mercado dia após dia. Então é bem interessante porque cripto não para, meus amigos. Aqui, por exemplo, tem um site bem interessante, né? A gente pode ver aqui, né, a capacidade computacional das redes aí, então por isso que eu queria trazer para vocês, vou deixar todos os links aí, como sempre, na descrição, né, aqui você consegue ver a capacidade computacional da rede do Bitcoin, do Ether, do Dogecoin e de outras redes aí que existem aqui dentro, né, desse mundo das blockchains que a gente gosta, né, então é bem interessante você acompanhar, ver como é que tá aqui a situação, entender aí como é que é feito a utilização e quanto tempo as blockchains que não são o Bitcoin demoram para poder confirmar o mesmo número de transações que acontecem em 6 validações dos 6 blocos de confirmações dentro da blockchain do próprio Bitica da massa, né? Então é bem interessante, a gente segue. A gente tem aqui o The Flipping, um artigo que saiu aqui no Bankless, né? Eu vou deixar para vocês aí, eu acho muito interessante, né? Eu gosto bastante dessa ideia, assim, mas eu até invisto pensando em algum momento nisso, mas não sei se é uma coisa que vai acontecer e também não me baseio, e a minha tese não é única e exclusivamente pautada nisso, né? A ideia é que, né, as coisas que estão realmente fazendo, agregando valor em um curto espaço de tempo, tenham esse tipo de movimento acontecendo, né? E aí, né, o The Flipping, para quem não sabe, né, que é inevitável, que tá aqui, o próprio Bankless falou aqui que é inevitável essa flipada do Ethereum da massa, né, superar o market cap do Bitcoin, né? Segundo a galera do Bankless aqui, é inevitável, né? Porque, né, eles têm algumas métricas aqui do mundo tradicional que a gente pode acompanhar e ver que por conta delas, talvez, né, esse tipo de coisa vá acontecer. A primeira métrica que ele ressalta aqui é o próprio valor, né, que foi compensado dentro da rede, né? Então, dentro da rede do Ethereum, a gente tem cerca de 52,3 bilhão de dólares aí sendo compensados dentro da rede aí, né, em apenas um único dia na média. Né? Então é muito valor, é muito interessante a gente entender esse tipo de coisa. Né? Enquanto que no Bitcoin a gente está passando por um momento que estamos negociando a compensação de valores na casa de 14 bilhões de dólares por dia. Então é interessante a gente ver que essa daí, o Ethereum já superou essa métrica. Né? A segunda métrica também, ele compara também a questão das taxas pagas para os mineradores. Os mineradores no Ethereum, eles lucram bem mais do que dentro da blockchain do Bitcoin, né? Então é bem interessante
a gente também ressaltar esse tipo de coisa, o efeito network, o efeito rede, né, que DeFi, NFTs e outros instrumentos como jogos e tudo mais, né, se engatam dentro da blockchain do Ethereum, né, é bem interessante. A própria Uniswap aqui no momento que eles bateram essa foto, né, estava negociando com mais valor, né, angariando mais taxas em 24 horas do que a própria blockchain do Bitcoin. Então é apenas uma das aplicações da blockchain do Ethereum superando, né, a blockchain inteira, né, de taxas que foram coletadas em apenas um único dia. É bem interessante a gente entender esses aspectos aqui. Ele fala uma coisa um pouco mais técnica, que é a questão da economic weight, o peso econômico em cima do tempo, né, que a gente tem, né? Então o Bitcoin ele tem esse tempo um pouco mais elevado no processamento dos dados, da validação dos blocos. O Ethereum é a cada 15 segundos, a Litecoin, por exemplo, tem o seu outro modelo aqui, né? Então, por exemplo, existem comparações que podem ser feitas. Foi daqui que inclusive eu trouxe esse site aqui, né? Esse site aqui que tem o How Many Confs, né? How Many Confirmations, né? Confirmações, quantas confirmações, né? E em algum momento o Ethereum chegou a estar mais rápido confirmando do que o próprio Bitcoin. Então isso faz com que ele também se torne eventualmente mais seguro, por incrível que pareça, né? E aí foi exatamente o que exaltou aqui o Toby Kitty, né? É um cara que a gente segue também aí da blockchain do Ethereum aí, que ele acompanha lá o desenvolvimento como um todo, né? Então é bem interessante a gente estar entendendo aqui o porquê que não vai parar esse flipping, né? Por que depois dessas métricas aí que eram necessárias estarem à frente, para depois a gente ter um movimento de flipada no próprio market cap, né? Por que não vai parar, né? Então é bem interessante a gente entender que a infraestrutura está sendo pavimentada. Mais uma vez, eu gosto sempre de ressaltar isso. As pessoas vão falar, mas é porque tem sempre gente nova chegando no canal, né? E é uma coisa bem interessante, a gente tem que levar em consideração, né? São atualizações aí, o Ethereum 2.0 e o EIP 1559 ainda não estão no ar, né? Então, a partir do momento que isso for se aproximando mais do que o que já estamos, né, a gente vai ter uma implementação, uma coisa que pode atrair cada vez mais capital, mais pessoas, mais escalável, mais transparente, mais, né, distribuído, mais descentralizado. Né? E é por isso que a gente acredita e gosta tanto desse ambiente. Né? E aí não tem nada a ver de uma ser melhor do que a outra, porque tem um market cap maior do que a outra ou não. Bitcoin ainda continua sendo perfeito para o seu papel de reserva de valor, de preservar o valor perante o tempo, devido às suas características de escassez, né, que ele contém. Né? E o Ethereum da Massa ele é uma outra vertente, né? Ele é uma outra vertente que ele faz esse movimento, né, contrário ali de poder, né, criar, né, uma forma de você, por exemplo, poder ter uma parte da internet. É isso que eu acho que é bem foda no Ethereum mesmo da massa. Né? Então é bem interessante aqui que a gente tem aqui a rede Polygon aí foi, né, adicionada ao Google's Big Query, né, que é um servidor de pesquisa aí, né, de dados, né, que a Google tem gigantesco, um Big Data Science aí, né, que é o Big Query, né, que foi adicionado aí os dados agora da rede Polygon dentro desse BigQuery da Google, para poder eles trazerem mais transparência para as coisas que acontecem dentro do movimento da Polygon, da rede Polygon como um todo, e também ficar mais acessível os dados para serem estudados através de empresas que vão fazer análises on-chain, né? Então é bem interessante, por exemplo, como a DeFi Prime aqui tem, né? O DeFi Prime tem aqui o DeFi Dex aqui, a Dex Tracker, né? Que na realidade é um tracker de corretoras descentralizadas. Você consegue acompanhar os volumes e tudo mais. Olha aqui que interessante. Você tem aqui o volume das corretoras descentralizadas, né? O volume que não para de crescer. Por exemplo, nesse dia aqui, essa parte rosa que vocês veem é o volume somente da Uniswap. Nesse único dia, a Uniswap negociou cerca de 5,7 bilhões de dólares, meus amigos, em um único dia. Né? Não é brincadeira, não. É dia 19/5 aqui, foi negociado 5,7 bilhão somente na Uniswap. 2,8 bilhão na SushiSwap, né? Então é bem interessante a gente acompanhar. E o volume segue dando uma leve caída aí. Então isso é bom também, de um modo geral,
É bom que a gente esteja vendo o volume dando uma realizada, né? O volume das corretoras descentralizadas dando uma caída. Afinal, a gente teve um movimento de grande queda aí nos últimos dias e hoje está passando por um movimento de lateralização um pouco mais acentuada, vamos dizer assim, né? Então é bem interessante a gente, né, tá entendendo aqui. Aqui é o volume total projetado mensal, né, de cada uma das aplicações. A gente tem aqui a Uniswap batendo 70 bilhões de dólares, meus amigos. São 70 bilhões de dólares aí negociados dentro do período de um mês, né? E aqui você pode acompanhar, dar um pause no vídeo talvez, ou então entrar no site que o link vai estar aqui na descrição. E aí você vai poder fazer a sua pesquisa, acompanhar como é que anda o movimento da massa dessas aplicações, né? Como que anda o desenvolvimento desse processo, né? Então assim, eu particularmente gosto bastante de acompanhar as métricas, né, fundamentalistas e ver que isso só tende a crescer. A gente está falando aqui de um gráfico que vem de janeiro de 2019, olha como não era nada aqui em janeiro de 2019. Olha aqui, né? A gente tinha aqui uma Kyber, ainda era maior do que a Uniswap, né? Então são situações que a gente tem, né, que evoluem, que trazem um novo nível de patamar. E esse gráfico, sim, de volume mensal, é interessante que a gente acompanhe e veja crescimento dentro desse ambiente. Eu, particularmente, sou muito bullish nas corretoras descentralizadas, e aqui você tem uma seleção aí de algumas principais, outras secundárias, vamos dizer assim, mas é interessante você ficar de olho aí também. A gente tem o Arbitrum, que é Arbitrum, né? Não sei como é que fala direito, assim, acho que é Arbitrum. E aí, é uma nova camada aí, uma nova segunda camada da blockchain do Ethereum também, que vai entrar na corrida da escalabilidade aí dessa blockchain, que nós gostamos tanto, meus amigos. Então é bem interessante porque, né, já temos aí alguns projetos muito grandes, por exemplo, como a própria Uniswap, que a gente acabou de comentar, que vai, né, a partir da sua V3, ela já tem implementações que são possíveis de ser realizadas através, né, dessa própria rede Arbitrum aqui, que vai estar sendo validada pela própria Chainlink, né? A Chainlink ela é uma grande parceira aí dessa segunda camada chamada Arbitrum aqui, que é bem interessante. Então a gente tem as três principais aí crescendo e se desenvolvendo, que são a rede Polygon, que a gente acabou de comentar. A gente tem a Optimism, que está se desenvolvendo aceleradamente também agora no mês que vem. Provavelmente aqui, acho que mais uns 2 meses, 1 mês e meio aí, a gente vai estar, né, vendo o lançamento na mainnet aí, tanto da Uniswap, né, dentro da Optimism, junto com o próprio MakerDAO, também dentro da Optimism, né? Então, pô, excelente a gente tá vendo e vivenciando isso aí e documentando aqui no canal que mais fala de DeFi do Brasil. Tamo junto total, a gente segue, meus amigos. Então essa rede Arbitrum aí, ela também vai ser uma rede aí que vai ser bastante falada. Nós estamos trazendo aqui em primeira mão, com certeza. E vamos estar, né, trazendo também como você vai poder se beneficiar a partir do momento que isso tudo estiver implementado aí. A ideia é disseminar o conteúdo para que todas as pessoas possam usufruir de maneira simples e prática desse ambiente das finanças descentralizadas e que elas possam exatamente, né, se beneficiar de todo esse movimento que acontece. Né? Tamo junto total, a gente segue. A gente segue, meus amigos, porque a gente tem aqui uma situação bem interessante também, aqui um fundo gigantesco com mais de 250 milhões de dólares aí está sendo investido na criação de um projeto de mineração lá nos Estados Unidos, com painéis solares aí, vão ser mais de 700 mil painéis solares, né, montados aí em um ecossistema para poder fazer a mineração de Bitica da massa, né? Então é bem interessante, a gente está entendendo aí, aumentando a sustentabilidade que a gente tanto gosta, né, desse mundo cripto, né? Afinal, é isso que a gente precisa também, então temos que exaltar essas iniciativas que, afinal, sem o setor privado não iremos para frente nunca, meus amigos. Essa é a realidade. A gente tem aqui o DeFi Pulse na casa dos 63 bilhões, então estamos tendo aí uma consolidação bem saudável, bem interessante. As pessoas continuam confiantes em utilizar e deixar o seu capital sendo utilizado por essas aplicações do mundo financeiro descentralizado que nós gostamos tanto e, na realidade, viemos, né, usufruindo de tudo isso nos últimos meses e tem sido incrível a gente ver esse tipo de movimentação aí da massa, né? Estamos no total. Meu site aí, cainvest.com.br, quem quiser entrar, né, aqui é o /info, cainvest.com.br/info.
tem as informações, você coloca o seu e-mail aí e o seu nome, que a gente vai poder lhe mandar um e-mail assim que a gente abrir a 14ª turma aí, para quem quiser participar e entender de cabeça esse mundo das finanças descentralizadas. Estamos no total, vamos seguir e a gente manda marcha aqui, mas primeiro, você que gostou aqui do nosso conteúdo, por gentileza, se inscreva nesse canal, ative a notificação e deixe o seu like aí também, a sua opinião, que é muito importante aqui pra gente crescer e seguir juntos, meus amigos. Muito obrigado aí, vamos e vai que vai, compadre. São 1,6 trilhão de dólares aqui que a gente tem, né, dentro do market cap de todas as criptomoedas. São 200 bilhões aqui, 201 bilhão de dólares aí que a gente tem movimentado nas últimas 24 horas. A gente tem 41,5% de dominância do Bitica da massa e, né, 18% do Ethereum, né? Então é bem interessante. O Gwei na casa dos 35 pontos, então relativamente aí, né, aceitável, né, essas taxas aí comparado que a gente viveu nos últimos meses, né? As implementações estão literalmente agindo e fazendo com que a gente tenha, né, melhor uso dessa blockchain a nível de curto, médio e de longo prazo também. Então isso aqui é fascinante dentro desse ambiente. A gente tem aqui o Bitica da massa com 36.741 dólares aí. É bem interessante a gente acompanhar. O Ethereum da massa com 2.570 dólares aqui. No modo geral, o mercado hoje sofrendo as pancadinhas aí de 10, 12, 15% aí. Em algumas aí, né, sofrem um pouco mais, em outras sofrem um pouco menos, a gente sente na pancada, mas é nada demais. Mais uma correção do mercado aí, vamos ver o que é que vai dar. E a gente tem que estar preparado para todos os cenários. Essa é a realidade de um bom investidor, né? Então estamos junto total. Vamos que vamos, né? Encarar a vida com uma forma positiva. Essa é a realidade. A gente tem aqui um movimento bem interessante acontecendo aqui. Continuamos dentro dessa zona de congestão aqui, dessa zona de lateralização entre o fractal de 200 períodos no gráfico diário do Bitcoin e o fractal de 305 períodos aqui nessa casa aqui abaixo, meus amiguinhos do mal. É bem interessante. Olha que coisa linda, mas cheia de graça, né? Fizemos esses dois fundos aqui maravilhosos. Estamos tentando fazer um fundo mais alto hoje. Quem sabe, né? Vamos ver aí como é que vai ser até o final do dia, às 9 da noite aqui no horário de Brasília. A gente tem um fechamento desse candle diário aqui. E aí inicia-se o próximo, né? O mais interessante é que o nosso RSI, ele tá aqui na zona neutra, né? Acima da casa dos 30 pontos. Então, é bem interessante a gente acompanhar, porque ele, de um modo geral, ele já, no passado, ele já fez, né, alguns movimentos, né, similares a esse também, né? Chegou aí lá em cima, voltou, foi de novo, chegou lá em cima, voltou, foi de novo, né? Chegou lá em cima, voltou, foi de novo, né? Então vamos ficar ligado, né? Se vai ser um voltou, foi de novo, ou se vai ser daqui para Moon, né? Então vamos ficar ligado aí, né? Acompanhar esse tipo de movimento aí, porque eu acredito que superando aqui esse fractal de 200 períodos aqui, novamente no gráfico diário, as pessoas vão começar a tomar um pouco mais de confiança de estar se expondo novamente aí, tendo em vista que na média do gráfico diário, né, as pessoas vão entender que o mercado se mantém em alta, né? Então vamos ficar, né, de olho aí no gráfico do Bitica da massa, né? E a gente tem aqui, né, o Ethereum aqui fazendo um movimento bem interessante aqui, né? Nos últimos dias aqui eu falei para vocês, a gente teve essa correção, chegamos aqui a subir, né? Passamos 2 dias aqui acima do nosso fractal de 21 períodos aqui, que estava aqui nessa região do Ethereum cotado em Bitcoin, ou seja, o Ethereum cotado em Bitcoin, né? E aí, quando foi ontem a gente perdeu aqui, né? Aliás, quando foi ontem a gente, na verdade, caiu, mas não chegou a fechar abaixo do 21. E hoje, no intradiário, ainda estamos abaixo do 21. Ou seja, estamos sentindo a pancada desse fractal e quem sabe iremos segurar a pancada aqui para depois manter marcha para cima. Ou, se não, né, vamos testar novamente suporte. E aí, se, né, a gente aguenta levar essa patada aqui desse fractal de 21 períodos aqui, essa linha azul, nós vamos dar espaço para lá para cair até os 50 períodos que está aqui logo abaixo. O que seria bem interessante, né? A gente teria um movimento aqui corretivo, mas seria interessante a gente acompanhar. Se ele acha suporte em cima do fractal 50 períodos aqui, pô, excelente, né? Seguimos em uma trajetória muito boa e iremos acompanhar esse tipo de movimento. Então estamos junto total, galera, sexta-feira aí, né? Vamos fazer acontecer, agradecer a todos vocês aí que estão metendo marcha, vamos que vamos, o mundo segue sendo de quem investe, a gente segue um ótimo final de semana a todos, né? E vamos que vamos. Um abraço. Valeu. Falou.